Puxa, professor, eu estava lendo o texto 1 aqui do Freedom of Information. Poxa, eles fazem uns textos complicados, né? Fazem, só que a boa notícia é que se você ler várias e várias vezes, você começa a se acostumar. Lembrando que esses textos não são feitos para você entender, logicamente. Quer dizer, eu estou sendo maldoso agora. Esses textos são feitos para você fazer o quê? Para você ter realmente entender o que está acontecendo. Mas não são textos feitos para... tanto é que foi retirado aqui, parece que do IMF Director, não sei nem onde é que fica isso daqui, né? Aqui, ó, né? Mas são textos meio acadêmicos, então você tem que se acostumar com isso, tá? Senão você acaba tendo muito trabalho na hora da prova. Vou ler de novo os 2 primeiros parágrafos e vou dar uma parte de gramática também. Vamos lá. With the global financial crisis, com a crise financeira global, the world is increasingly looking to the International Monetary Fund. O mundo está cada vez mais olhando para o Fundo Monetário Internacional. Not just for financing, but as the global institution charged with overseeing members' economies and policies, what we call surveillance. Não somente por financiamento. Então as pessoas estão olhando, o mundo está olhando para o FMI, não somente para o financiamento, mas como a instituição global incumbida, responsável de supervisionar as políticas e economias dos membros. What we call surveillance, o que nós chamamos de vigilância ou monitoramento. É fácil, it's easy to forget that only 10 years ago the fund was a secretive institution. É fácil esquecer que somente 10 anos atrás o fundo era uma instituição secreta. That's no longer the case. Isso não mais é o caso. Communicating and engaging with the world at large is now a normal and essential part of the fund's business. Comunicar-se e engajar-se, ligar-se, contatar-se com o mundo, no genérico, no geral, é agora uma parte essencial e normal da atividade do fundo. The IMF today is a very open institution. The vast majority of our reports are published. The public can search the IMF's archives, and we are making lots of effort to reach out to external stakeholders. O FMI hoje é uma instituição muito aberta. A vasta maioria, a esmagadora maioria de nossos relatórios estão publicados. Está só o texto, né? Tá. Mostrando que ele é o quê? Que quem está escrevendo, quem está narrando esse texto é de dentro. The public can search the IMF's archives. O público pode procurar, buscar os arquivos do FMI. And we're making lots of effort to reach out to external stakeholders. Nós estamos fazendo um baita esforço para alcançar os stakeholders externos. Stakeholders nós explicamos outra vez, que era o que mesmo? Que era quem tinha interesse que o negócio dê certo. The benefits of this increased transparency, both for the fund surveillance and lending activities, are indisputable. Os benefícios desta maior transparência, e aqui eu queria que você chamasse a atenção do senhor o seguinte, quando vocês virem a palavra both e and na mesma frase, traduza a frase com... Porque both quer dizer ambos. Quando tiver both e logo depois, lá no finalzinho, uma outra linha está escrito and, traduz como tanto quanto. Olha só como é que fica esse negócio aqui, então. Olha só. Será que eu errei a cor aqui? Então, os benefícios desta maior transparência, tanto... Peraí, não é isso que eu quero. Tanto para o monitoramento do fundo, quanto atividades de financiamento, são indiscutíveis. Transparency allows us to engage with the public. Transparência nos permite nos ligar ao público e construir and to build a broader understanding and support of what we do. E construir um mais amplo entendimento e apoio para o que nós fazemos. A transparência, benefits the quality of our advice by subjecting our analysis to outside scrutiny. Ele nos beneficia a qualidade do nosso conselho, dos nossos pareceres, ao sujeitar nossa análise ao escrutínio, à análise profunda externa. And more generally, it makes us more accountable for our advice and financial decisions. E mais genericamente, e no geralzão, né, a transparência, torna-nos mais responsáveis
por nossos conselhos e decisões financeiras. In all, it makes us a more effective and legitimate institution. No geral, nos torna uma instituição mais legítima e efetiva. Tá claro isso? Muito bem, ótimo. Slide novo, um verbinho para a gente nunca mais esquecer. Que cor que você quer aqui? Vermelho paixão. Você tem dois verbos, pessoal. Você tem o verbo to lend, to borrow, versus o verbo to lend. Perfeito? Se eu falar para você que borrow quer dizer tomar emprestado, pegar emprestado, eu vou pegar emprestado. Opa! Jesus, emprestado. Eu acho que essa buchada de bota não me fez bem, viu? Fecha em mim. Ou fica pequenininho também, pode ser. Se eu virar para vocês e falar assim, olha, ontem eu emprestei dinheiro. O que você entende disso? Eu emprestei dinheiro. Não entendi nada. Você tem que falar o seguinte, eu emprestei dinheiro para o Jorge. Agora, se eu falar eu emprestei dinheiro para o George, eu dei dinheiro para ele. Se eu falar eu emprestei dinheiro do George, eu estou dizendo que eu tomei dinheiro emprestado. Então, em português, a palavra emprestar, ela tem que ter uma preposição depois. Emprestar para e emprestar de. O borrow é emprestar, é pegar emprestado ou emprestar de. E aqui quer dizer emprestar para. O letra, hein? Para. Tá claro isso? Tá, Roberto, tá, professor, mas tá muito ruim isso. Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a letra B, olha só. Tá vendo? Aqui o dinheiro tá vindo para B. E aqui o dinheiro tá indo para longe da letra. Olha só que bacana, hein? O Jorge, até o Jorge aprendeu, né? E se o Jorge aprendeu, qualquer um aprende, né? Por quê? Porque foi bem explicado. Então, veja bem, aqui o dinheiro está vindo, então é pegar emprestado. Aqui o dinheiro está indo embora da letra, ele está emprestando para. Está claro isso? Faz mais alto. Mestre, mestre bruxo, tá? Muito bem. Então, veja o que acontece. Existe o verbo também, o verbo to loan. Aliás, loan, só a palavra loan quer dizer empréstimo. E to loan é emprestar. No caso de borrow, que o dinheiro vem, é pegar emprestado, e no lend, que o dinheiro vai, emprestar para, você tem aqui muita facilidade para ver. O verbo to loan, ele tanto faz, tá? Se você loan to, você empresta para. Se você loan from, você empresta de. O importante é que você saiba que loan também é verbo. Tá claro isso? Puxa, professor, eu conheci essa palavra como se fosse um substantivo, né? Que é loan, né? Inclusive, eu sempre pensei que loan vinha de quê? Por que a gente pega, loan é empréstimo, né? Então, a gente pega emprestado alguma coisa quando a gente está sem dinheiro, né? Quando a gente está na lona. Então, quando você está na lona, você pega dinheiro emprestado, mas você não esquece mais, tá claro isso? Muito bem. Eu sei, essa mensalidade que você paga para o eu vou passar não é uma coisa que deve, não vale a pena, né? Tá caro com esse tipo de piada, eu sei disso. Perfeito? Vamos lá então. Então, vamos lá então. Fizemos já esse daqui, agora vamos para o terceiro parágrafo, vamos lá. Frankly, the fund cannot be a genuine leader on economic policy issues unless it is seen as transparent. We certainly would not have been able to achieve the major reforms of our lending frameworks and the increase in our financial resources had we not been seen as an open and transparent institution. Rightly, the public expects to know what we are up to. Francamente, deixa eu trocar de cor, que agora vou pegar a cor aqui do Stenberg, cor do Francisco, cor de rosa. Francamente, o fundo não pode ser um líder genuíno. Dá para enxergar direito aí na tela ou essa cor é ruim? Tá. Então, francamente, o fundo não pode ser um líder genuíno. Esse on, tá? Esse on quer dizer a respeito de. Então, o que acontece? Senhores, você pode ter a palavra about, que é a respeito de. Você pode ter a palavra on. Você pode ter a palavra concerning,
que tudo é a mesma coisa, que nem um caminhão cheio de alemão, tudo igual, tá? In relation to, related to, são expressões que quer dizer tudo a mesma coisa, que é em relação a respeito, tá? Esse on aqui as pessoas conhecem geralmente só como the book is on the table. Não, também quer dizer on a respeito de, sobre. Então vamos lá. Francamente, deixa eu botar a cor de rosa. Francamente, o fundo não pode ser um líder genuíno em relação a assuntos de política econômica, a menos que ele seja visto como transparente, tá? Então, essa palavra a menos que, deixa eu apagar aqui para poder explicar melhor. Essa palavra a menos que, ela é fundamental, senhores. Ela é fundamental por quê? Porque ela dá uma ideia de causa e consequência. Quer ver? Olha só. Francamente, o fundo não pode ser, opa, fiz besteira agora, não pode ser um líder genuíno no que tange assuntos de política econômica, a menos que ele seja visto como transparente. Ou seja, a menos que ele seja visto como transparente, quer dizer o quê? Que isso daqui é a condição para ele ser isso daqui. Então, isso daqui, peraí. Isso daqui, ele tem que ser transparente para ele ser o quê? Para ele ser um líder genuíno. Tá claro isso? Perfeito? Então, preste atenção nisso porque eles podem colocar isso em prova, tá? Esse unless tá introduzindo o quê? A condição para que esse aqui de cima ocorra. Tá claro isso? Beleza? Beleza, professor. We certainly would not have been able to achieve the major reforms of our lending frameworks and the increase in our financial resources had we not been seen as an open and transparent institution. Rightly, the public expects to know what we are up to. Então, nós, vou trocar a cor aqui para a cor de rosa do Francisco, nós certamente não teríamos sido capazes de alcançar as importantes reformas de nossa estrutura de financiamento. Nossa, professor, mas que nojo esse texto, né? É um nojo mesmo, porque o cara não tem o que fazer na vida, né? E aí ele faz essas coisas. Então, olha só, de novo. Nós certamente não teríamos sido capazes de alcançar as importantes reformas de nossa estrutura de financiamento e o aumento de nossos recursos financeiros, olha só, fica igualzinho, então nós não teríamos certamente sido capazes de alcançar as grandes reformas de nossa estrutura de financiamento e o aumento de nossos recursos financeiros e que tivéssemos nós não sido vistos como uma instituição transparente e aberta. Ou seja, eles terem sido vistos como uma instituição aberta e transparente fez com que eles tivessem grandes reformas na sua estrutura de financiamento, né? E no aumento onde ele poderia aumentar os seus recursos financeiros. Tá? Rightly é o famoso, certamente, com todo direito, o público espera saber o que nós estamos prestes a fazer, o que nós estamos pensando em fazer. We are up to, o que nós estamos pensando em fazer. Isso é uma expressão, você vai ter que aceitar. At the same time, certain aspects of transparency remain controversial. Some believe that publication undermines candor in the reports, the frankness of discussions between the staff and country authorities, and the fund's role as trusted advisor. Ao mesmo tempo, at the same time, certain aspects of transparency remain controversial. Certos aspectos de transparência permanecem controversos. Some believe that publication undermines candor in the reports. Algumas pessoas, né, acreditam que a publicação, brifa esse verbo, pessoal, undermine. Deixa eu marcar aqui também que eu estou fazendo uma lista maior de verbos. Undermine. Marca aí, prejudica, mina. Prejudica candor. Se você for ao dicionário, candor quer dizer a pureza. Vem da palavra cândida. Se bem que me falaram também que existe a palavra candura, que é pureza.
Por exemplo, esse menino que está aqui do meu lado, com o que é isso no seu ouvido? É um headset. Headset, ele fala, né? Parece um príncipe das trevas, tá? Ou seja, mas é de uma singeleza, de uma pureza enorme, né? Fomos almoçar, ele só falando de coisa bonita e tal, vamos lá. Ao mesmo tempo, certos aspectos de transparência permanecem controversos, polêmicos. Alguns acreditam que a publicação prejudique o quê? A candura dos relatórios, a franqueza das discussões entre o staff, né, que seria a equipe do FMI e as autoridades dos países, e role, né, e o role quer dizer papel, função, e a função do fundo como um trusted advisor, como um consultor fidedigno, trusted, que você confia, um consultor confiável. Nossa, professor, faz de novo que esse parágrafo eu achei muito ruim. Eu também. Vamos lá. Peraí. Ao mesmo tempo, at the same time, certos aspectos of transparency, de transparência, permanecem controversos. Alguns acreditam, some believe that publication, alguns acreditam que publicação prejudique a candura, a pureza nos relatórios, the frankness of discussions between staff and country authorities, a franqueza das discussões entre a equipe e as autoridades dos países e o papel do fundo como um consultor confiável. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, senhores, que alguns acreditam que a publicação pode diminuir a lisura, a honestidade, já que você vai publicar, e outra coisa, e a franqueza das discussões entre a equipe do FMI e as autoridades dos países. O que é isso? O que é isso? Se você for publicar tudo que vai ser falado, que é falado, é capaz das pessoas não falarem tudo que pensam, né? Porque vai publicar, então fica chato se o FMI chegar e falar assim, olha, a situação econômica de vocês está uma droga, não é assim não. Então, se você tiver essas publicações, elas correm o risco de você escolher as palavras, não aparecer na publicação aquilo que efetivamente aconteceu. Vamos lá. Communicating and engaging with the world at large is now a normal and essential part of the fund's business. We are gearing up to review the fund's transparency policy as part of our efforts to increase our effectiveness. Essa é a primeira vez na minha vida que eu vejo ele repetir o mesmo trecho, esse trecho aqui, ó, no primeiro parágrafo, ele repetiu no terceiro. Eu nunca vi isso acontecer. Então, comunicar-se e conectar-se com o mundo at large, no geral, é agora uma parte essencial e normal da atividade do fundo. We are gearing up. Nós estamos nos aprontando para... To gear, na verdade, gear é engrenagem. To gear up é nos aprontando, tá? Gear up. Nós estamos nos aprontando para revisar... Deixa eu ver aqui. Apontando para revisar o quê? A política de transparência do fundo como parte de nossos esforços para aumentar a nossa efetividade, a nossa eficiência, tá claro? Puxa, professor, gostei, vamos ler de novo rapidamente, tudo junto, vamos lá. Essas leituras repetidas, pessoal, lembre-se que isso faz o nosso cérebro entrar em sintonia com as coisas. Não queira, na hora do estudo, querer ler tudo de uma vez que você vai acabar dançando. Ah, mas professor, na prova lá eu vou ter que fazer isso. Você faz isso na prova. Agora você está preparando o seu cérebro para se acostumar com o idioma estrangeiro, tá claro? Vamos lá então. Frankly, the fund cannot be a genuine leader. É isso mesmo. Frankly, the fund cannot be a genuine leader on economic policy issues unless it's seen as transparent. Francamente, o fundo não pode ser um líder genuíno no que tange os assuntos, os problemas de política econômica, a menos que ele seja visto como transparente. We certainly would not have been able to achieve the major reforms of our lending frameworks and the increase in our financial resources had we not been seen as an open and transparent institution. Nós certamente não teríamos sido capazes de alcançar as grandes reformas de nosso lending framework, de nossa estrutura de financiamento e o aumento de nossos recursos financeiros.
caso nós tivéssemos não sido vistos como uma instituição transparente e aberta. Quer dizer, ser visto como uma instituição aberta e transparente foi fundamental. E com direito, o público expects to know what we are up to. Espera saber o que nós estamos para fazer, o que nós estamos pensando em fazer. At the same time, certain aspects of transparency remain controversial. Ao mesmo tempo, certos aspectos de transparência permanecem controversos. Some believe that publication undermines candor in the reports. Alguns acreditam que a publicação prejudique a candura, a pureza dos relatórios. Eu diria até que candor pode ser a honestidade. A franqueza, the frankness of discussions, a franqueza das discussões entre staff and country authorities, entre a equipe e as autoridades do país, e o papel do fundo como um consultor confiável. Communicating and engaging with the world at large is now a normal and essential part of the fund's business. We are gearing up to review the fund's transparency policy as part of our efforts to increase our effectiveness. Comunicar-se e ligar-se ao mundo, no geral, é agora uma parte normal e essencial da atividade do fundo. Estamos nos preparando, we are gearing up, estamos nos preparando para revisar a política de transparência do fundo como parte dos nossos esforços para aumentar nossa efetividade. Beleza? Beleza. Mais um. Não vai dar para fazer todos, mas vamos lá. The IMF has come a long way over the last 10 years and publication rates of reports are high. Raising them further is not the main issue, nor one that can easily be resolved. Without changes, much of our membership would consider revolutionary, such as making publication mandatory. Aliás, a palavra mandatory tem mais, mandatory é mais do espanhol do que do inglês. Em espanhol também se fala uma coisa mandatário, uma coisa obrigatória. Rather, further efforts should focus on making progress on broad front, on issues that may catch few headlines but are nevertheless crucial. Tá? Pessoal, isso é o capeta. Vamos lá. O fundo has come a long way over the last 10 years, quer dizer, o fundo veio um longo caminho, quer dizer, progrediu um longo caminho, fez um progresso nos últimos 10 anos. E as taxas, as frequências de publicação dos relatórios são altas, quer dizer, eles fazem relatórios com bastante frequência. Elevando-os posteriormente, elevá-los posteriormente, raising them further, elevá-los, o quê? As taxas, ele pode, César Granhill pode pedir para você, ele vai grifar essa bagaça aqui e falar assim, olha, a palavra them na linha 41, na linha 42, deixa eu ver, 40, 41, 42, se refere ao que ele vai falar, tá? Eles fazem sempre isso, tá? Então, muita atenção, quando você estiver estudando para César Granhill, pegou esses pronomes, já de sozinho, não espera o professor pedir, não espera ninguém falar. Já faz uma bolinha em volta e veja o que vai ser, ele poderia, né? Antecipe o que ele poderia te perguntar. Cheers. Então, aumentá-las posteriormente, quer dizer, as taxas, as frequências de publicações, não é o principal problema, não é o principal assunto. Main é principal. Nenhum que possa facilmente ser resolvido sem mudanças que muito de nossos membros considerariam revolucionárias. Então, essa parte aqui ela é encardida. Vamos lá. Olha só. Aumentá-las. Então, de novo aqui. Não vai dar para fazer outro. Vamos lá. Então, o FMI tem progredido tem trilhado um longo caminho nos últimos 10 anos. E as taxas de publicação, as suas frequências das taxas de publicação dos relatórios são altas. Aumentá-las no futuro não é o principal problema, não é o principal tópico, o assunto. Nenhum que possa facilmente ser resolvido sem mudanças, que muito de nossos membros considerariam revolucionários. Quer dizer, o problema não é aumentar as taxas, as frequências de publicação, porque isso nem tão facilmente seria resolvido que essas mudanças, muitos dos nossos membros considerariam revolucionárias, tais como tornar as publicações obrigatórias. Quer dizer, o que está dizendo aqui? Que aumentar não é o principal problema.
e também nenhum que pode e é um problema, nem é o principal problema, e nem é um problema que pode ser facilmente resolvido sem que as mudanças sejam consideradas revolucionárias pelos seus membros, no caso aqui, provavelmente os países. Tais como, né, ele vai exemplificar, tais como o quê? A publicação ser obrigatória. Ao invés disso, se rather quer dizer ao invés, esforços futuros deveriam focar em progredir e fazer progressos numa frente ampla, em assuntos que possam catch fewer headlines, possam atrair mais manchetes. Então olha o que ele fala assim, ao invés disso, né, vamos apagar esse negócio aqui, essa frase aqui, talvez você vai ficar, né, um banho de água gelada, mas é só para te localizar. Essa frase só quem tem um bom conhecimento de inglês, um conhecimento sólido de inglês, consegue traduzir isso daqui de bate-pronto de uma vez só, tá? Então, se você não está conseguindo, não é que você tem um inglês ruim, isso daqui é difícil mesmo, até em português. Então, olha só, ao invés disso, futuros esforços adicionais, essa palavra pode ser adicional também, further, deveria focar em progredir numa frente ampla e, né, em assuntos que possam atrair menos manchetes, mas são, entretanto, cruciais. O que quer dizer é o seguinte, eles estão aqui falando agora de transparência, de publicar mais, menos e tal, e ele está dando uma coisa aqui, que o FMI progrediu há muito tempo, né, dos últimos 10 anos tem feito bastante coisa, né, e que fazer os relatórios, aumentar a frequência deles, nem seria o principal ponto, e esse ponto também não seria facilmente resolvido sem que houvesse talvez uma reação dos membros que considerariam algumas mudanças como revolucionárias, tais como fazer a publicação ser o quê? Ser obrigatória. Ao invés disso, na opinião do cidadão aqui, esforços futuros deveriam focar em progredir em uma frente ampla que atrairia menos holofotes da imprensa, porém ela seria de crucial importância, tá claro? Quer dizer, ele está dizendo aqui que o FMI devia, pelo que a gente entende, o FMI deveria prestar mais atenção em algumas coisas que não faz tanto oba-oba, mas que seriam cruciais para ele, tá claro? Bom, não vai dar tempo para ver o outro parágrafo, mas eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês que eu marquei aqui, onde é que eu marquei isso? Tá, vamos lá então. Isso daqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Such as. Tá? Essa expressão eu quero que você pense da seguinte forma. Deixa eu mudar de cor aqui. Such as, eu quero que você pense isso daqui, ó. Such as, você pode ver. Toda vez que tiver such as, não vai pensar que é comida japonesa, sushi as, tá? O João Antônio adora comida japonesa, é capaz de falar sushi as. Such as, você pode pensar também, que é tal como, tais como, a palavra namely. Deixa eu escrever direito aqui, namely. Notably. E reportedly. Essa palavra reportedly, ela é muito interessante, quer dizer segundo consta, tá? Então, o que segundo consta, pau, tal. Então, essas quatro aqui, essas três, mais essa, toda vez que vier uma coisa depois, ela está exemplificando alguma coisa que fez antes. Tá claro isso? Deixa eu ver uma outra coisa também. A palavra further também quer dizer melhorar, tá? Mesma coisa que improve, ou melhor, não é a mesma coisa, mas é da mesma família. To further seria estimular, seria melhorar, seria promover, tá? E eu aprendi isso, inclusive, com um aluno meu há alguns anos, uns 6, 7 anos atrás. Ele foi para os Estados Unidos e o cara lá perguntou para ele o que ele queria fazer, por que ele estava indo para os Estados Unidos. Ele assim enrolou e o cara o ajudou e falou assim, you came here to further your career. Você veio aqui para promover a sua profissão, a sua carreira, dar um up na sua profissão. E aí eu não conhecia esse verbo e a gente aprende com todo mundo, tá? Então veja, vamos parar por aqui. Repara no tipo de vocabulário, na próxima aula eu vou começar do primeiro parágrafo para eles novo, nós vamos terminar esse texto e vamos responder. Você vai reparar que se você leu em casa esse texto, você viu que ele tem 4 perguntas sobre esse texto, depois mais um trecho que ele põe, uma coisa de ruindade, uma coisa de gente que não tem Jesus no coração para fazer um negócio desse, tá claro? Vamos lá, um abraço, vamos aqui agora, tchim. Tá bom aí, ó. Não gostou? Ele não gostou.
Ele não gostou, ele não interessa também, tá? Não manda nada aqui. Um beijo, tchau. Não enche o saco.